Ora, muito boa tarde aos dois. Nesta antevisão, Mister, começamos obviamente por si. Relativamente ao último jogo, podemos falar aqui de vários aspectos, mas o regresso e o gol do Sousa ofuscam como todos os outros. Como é que foi para si, enquanto treinador, acompanhar e trabalhar diariamente com um atleta que passou por tantas dificuldades, não ao nível de uma família normal, mas um nível tão grave de saúde? Boa tarde, obrigado por estarem cá. Já é habitual vocês estarem cá a fazer a televisão e isso é sempre um motivo de agradecimento da nossa parte. Relativamente ao último jogo, felizmente eu acompanhei o Sousa já na fase, entre aspas, mais positiva do problema de saúde que ele teve. Obviamente que passámos algumas coisas juntos, nós, quando eu digo nós, a equipa técnica e o próprio plantel. Coisas que vão ficar sempre dentro daquele gabinete, algumas delas que nem sequer para o grupo passaram, porque o Sousa teve sempre muita vontade de que aquilo que lhe acontecesse mais cedo, o mais rápido possível, ele voltar a jogar o mais rápido possível e muitas das vezes até a atropelar aquilo que era o que a ciência diz e aquilo que... Pronto, e como devem imaginar, gerir essa expectativa de um jogador como o Sousa, mantendo motivado, mantendo feliz por estar vivo, que no fundo era isso que interessava, e a fazer aquilo que ele mais gosta, que é jogar futebol. Como devem compreender, passamos por muitos momentos difíceis e, como digo, que vão ficar sempre dentro daquele gabinete. E depois conseguirmos trabalhar ao ponto de ele entrar sem pôr em risco a saúde dele, sem pôr em risco não só a saúde, depois a integridade física enquanto jogador, porque ele, como é público, e ele já falou sobre isso, nós tentamos acelerar um bocadinho ou prepará-lo efetivamente para regressar, e ele teve uma ruptura. E obviamente que vêm logo os fantasmas todos novamente. Conseguimos depois ultrapassar esse problema, conseguimos que ele reagisse bem a esse problema e mostramos essa dimensão do problema, no sentido, é um problema que qualquer jogador pode ter, portanto já não tem nada a ver com aquilo que tu passaste, só tens que recuperar disso e à partida estarás disponível. E efetivamente ele entrou e fez a diferença no resultado final. Este conjunto de fatores faz com que o momento seja inesquecível para nós, para a equipa. Aliás, a equipa manifestou-se de acordo com esse momento e de uma forma da forma que esse momento pedia. E pronto, obviamente que depois de tudo aquilo que nós passamos todos, o grupo todo, culminar com um momento daqueles foi mágico. Acho que é a palavra correta para definir o momento, foi mágico. Não podia ter corrido de outra maneira ao jogo. Se calhar, se fosse um jogo em que nós tivéssemos a ganhar por 5, ou por 6, ou por 3, ou por 2, não teria a mesma magia e, portanto, correu como tinha que correr e para nós será inesquecível. No passado sábado, o Friamundo também festejou o acesso à fase de apuramento, à fase da subida de divisão da equipa de sub-19, uma equipa que também foi sua na época passada. O Mister tem dado na mesma agora o acompanhamento com a chamada de alguns atletas à equipa sénior, não só para jogar, mas também para treinar. Esse apoio e essa integração no futebol sénior, pensa que lhes permite também ter um maior crescimento e uma maior maturidade para enfrentar agora esta fase de decisão? Bem, primeiro dar-lhes os parabéns a eles, ao Mr. Palanteiro, ao jornal enquanto coordenador. A mim cabe-me ajudar o Friamundo. O ano passado, quando vim para cá com o jornal, o meu compromisso era ajudar o Friamundo e no final da época deixei escrito que a equipa que nós deixávamos para trás tinha capacidade para lutar pela subida de divisão. Foi isso a verificar. Houve um trabalho, vou falar da época anterior, que é que eu conheço melhor, muito importante, do jornal, da equipa técnica e do próprio presidente, no sentido
de aguentar aquela equipa, como sabem, porque acompanham o clube, sabem que foi uma equipa que fez um campeonato com 4 jogadores de segundo ano, de sub-19, 9 sub-18 e 7 sub-17. Portanto, e 7 sub-17 e 1 sub-16, que o Pinto ano passado já jogou pelos sub-19. Portanto, isto diz muito daquilo do quanto me satisfaz ver esta equipa conseguir esses objetivos. O Friamundo, enquanto estrutura, arriscou nessa equipa, não deixou que os júniores acabassem, não deixou que a equipa desistisse. Investiu-se no sentido de criar uma equipa com uma base sólida para no ano a seguir poder lutar por uma segunda divisão, e eles corresponderam como eu achava que deveriam responder, pela qualidade que tinham, que era isso que ia acontecer. Aconteceu, e acredito que ainda tem essa mais-valia na próxima época para tentarem fazer um campeonato outra vez encostado aos lugares de cima na segunda nacional e com uma possível segunda divisão, obviamente com algumas entradas que possam acrescentar, mas acredito porque vamos ter ali 7, 8 jogadores, 9 que já têm 3 anos de júnior. O Serginho tem 3 anos de júnior, o Pote vai ter 3 anos de júnior, o Tito vai para o 3º ano nos júniores, o Afonso o 3º ano nos júniores, o Rui o 3º ano nos júniores. E isso faz diferença. Se nós às vezes achamos, e tal, nos séniores é preciso um bocadinho mais de experiência aqui ou ali, numa equipa da formação que só pode jogar 2 anos junto, estamos ali a falar de uma equipa de júniores que vai jogar 3 anos junto. Portanto, eu acho que há ali potencial para o Friamundo acreditar e continuar a trabalhar no sentido de chegar a outro patamar. No próximo sábado, o Friamundo despede-se dos jogos fora nesta primeira fase em Rio Tinto. No último jogo já vimos algumas mexidas, até no sentido, talvez, digo eu, de refrescar a equipa. O Mister vai aproveitar o jogo, que não trará nada de novo a nível de classificativo, nem ao Friamundo, nem ao Rio Tinto, para continuar a fazer essa gestão? Eu disse a semana passada que, mais do que qualquer tipo, o mais difícil aqui é representar o Friamundo. E, portanto, e está aqui o Tiago, depois pode confirmar o que eu estou a dizer ou não. Toda e qualquer mexida que nós fazemos é no sentido de premiar o mérito. Nós não fazemos mexidas só porque sim. É premiar o mérito. O Sousa entrou no último jogo, não porque nós achássemos que ele tinha que entrar porque era contra o Pena Maior e era em casa. Não. Nós achamos que ele, naquele momento, era o jogador certo para entrar e para fazer a diferença. E para ajudar o Friamundo a acabar com mais uma vitória. E foi o que aconteceu. E vai ser o que vai acontecer no próximo jogo. Efetivamente, nós temos que ter alguns cuidados. Está aqui o Tiago, está recuperado de lesão. Nós andámos aqui a forçar com ele. Ontem tivemos jogo de treino, tentamos já forçar com ele, mas temos que ter cuidado com a integridade física dele, com a integridade física, por exemplo, do Edu, do Bruno, que andam ali com algumas queixas ao nível muscular. E isso é uma preocupação nossa, quer seja um jogo que conta para alguma coisa em termos daquilo que é o objetivo final, quer seja um jogo que não conta. Quando a integridade física do jogador está em causa, nós temos que ter algum cuidado. E temos tido esse cuidado, obviamente, como disse bem, com o objetivo atingido, é mais fácil pensar nessa integridade física, é mais fácil. Não nos dá tantas dores de cabeça, mas nós temos jogadores preparados para entrar. O Sousa foi prova disso, que põe os outros a tremer. Portanto, o Sousa entrou, marcou, é natural que o Abílio, o Rafa, o Camilo, que jogam na mesma posição que ele, comecem a olhar e a pensar: o Sousa entrou, porque é que ele entrou, porque é que ele fez aquilo, porque é que marcou o golo, será que nós estamos a fazer tudo bem, o que é que temos que mudar, o que é que temos que fazer melhor? É nesse sentido que nós fazemos as alterações. Naturalmente vamos ter alguns cuidados para não perdermos jogadores por lesão. O resto é mérito dos jogadores, os que estão lá dentro, e é mérito dos jogadores que entram, porque são oportunidades que eles conquistam como dia-a-dia. Obrigado, Mister. Tiago, bem-vindo aqui à nossa antevisão. Esta é uma época de regresso para ti aqui ao clube, contudo não correu, pelo menos até agora, como esperado,
Voltando, puxando aqui a fita atrás, tu tiveste uma lesão no primeiro jogo da pré-época, na Lessa. Quando sentiste a dor, quando foste aos primeiros exames, os indícios eram logo para ficar afastado a época toda? A época toda se calhar não, porque não conseguimos concluir logo ao início, porque ganhei muito hematoma e não deu para fazer concretamente o exame que precisávamos. Mas quando saiu o resultado final foi um bocado doloroso, uma lesão grave, que possivelmente me deixava para a época toda. Houve alturas que pensei em desistir, não vou mentir, não falei com ninguém, nem acho que nem o Mister sabe, nem os meus pais sabem, mas pensei em desistir. Mas vindo aqui, estando com o grupo, estando no meu clube, pá, tinha que fazer um esforço extra, tinha que superar isto e é o que é. Felizmente estou a regressar aos poucos, essa fase já passou, estou com ainda mais vontade de jogar. Pá, aos poucos vamos a isso, tempo a tempo, jogo a jogo, treino a treino, agora é dar tempo a tempo. E o que é mais difícil? É acompanhar a equipa de fora ou estando já integrado e a poder jogar? Acompanhar a equipa de fora, muito mais. Principalmente eu, pá, se custa um bocado fora, ver certas coisas e querer ajudar e não poder, isso custa muito mais. Se eu tivesse bem, sabia que estando de fora era por culpa minha, porque não estava a cumprir com as ideias do Mister, e era culpa minha. Agora, estando por resolver, sabendo que tinha capacidade para estar a ajudar e não poder, acho que custa muito mais. Já disseste ainda há pouco, estás agora na fase final da recuperação, ainda há perspectivas de jogar alguns minutos esta época? Não sei, essa parte já não me compete a mim, o que me compete é trabalhar todos os dias, ver se eu me sinto bem, a minha capacidade física, se o joelho aguenta ou não. Depois, se o Mister achar que eu estou preparado ou não, aí é com o Mister. E com o Ricardo, obviamente, o Ricardo também tem que dar o aval dele. E é, como eu disse há pouco, é jogo a jogo, treino a treino, semana a semana, vamos ver. Muito obrigado aos dois, mas Tiago, deixa-me também dizer, ainda bem que não desististe, é mais uma prova daqui do que se vive aqui dentro deste balneário. Felizmente posso acompanhar algumas coisas e sais daqui também, jogando ou não, sais daqui já esta época como campeão. Obrigado aos dois e sábado então em Rio Tinto para o último jogo da primeira fase fora do Friamundo, depois é mais um jogo em casa e então chegamos à fase final. Obrigado. Obrigado.